Pingos nos Is, Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar. Começou mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Eu sou o Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite. E comigo já estão aqui a Ana Paula Henkel, o José Maria Trindade e o Guilherme Fiuza. Vamos lá, toca o barco, Vitor. Vamos tocar então, e a gente tocando com os destaques aqui do programa de hoje. Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Reserva de recursos para negros já vale para as eleições de 2020, determina Lewandowski. E Salles enquadra o ator Leonardo DiCaprio por críticas à Amazônia. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também gravando vídeos e mandando pelo nosso WhatsApp. É bem fácil, nosso número, anote aí, é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. O ministro Luiz Fux foi empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022, nesta quinta-feira, em cerimônia restrita em razão da pandemia do novo coronavírus. A ministra Rosa Weber foi conduzida ao cargo de vice-presidente das duas casas. Fux assume o lugar de Dias Toffoli, que comandou ontem a última sessão como dirigente do tribunal. Membros da corte e o presidente Jair Bolsonaro prestaram homenagens ao ministro. A nova gestão ainda é uma incógnita para o Palácio do Planalto. Em transmissão ao vivo, no início do mês, o novo dirigente do STF afirmou que vê com ressalvas o protagonismo assumido pela corte nos últimos tempos e lamentou que o tribunal seja chamado a decidir com cada vez mais frequência sobre impasses políticos. Na ocasião, o ministro adiantou que pretende iniciar uma gestão focada em 3 frentes: defesa do meio ambiente, combate à corrupção e digitalização do tribunal. Fux é considerado um ministro sensível à opinião pública e tido como um aliado da Operação Lava Jato. Inclusive, nesse momento ainda acontece a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo. A gente acompanha ao vivo aqui o ministro Fux emocionado nesse momento na cerimônia. Vamos acompanhar. Carlos Gibran, teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Vêm através de ti, mas não de ti. Embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te para parecer com eles, mas não procurei fazê-los semelhante a ti, pois a vida não recua e não se retarda no ontem. Teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Dedico a minha emoção também aos meus doces netos aqui presentes. Patrick, o meu tique, que me chama de monstro do beijo, porque toda hora eu quero beijar ele. A Rafaela, minha princesa mais bela, que se arrumou hoje para homenagear o vô Lula. E o Nicolas, que é a figura do meu pai em miniatura e que ficou em casa porque ainda é muito novo. Todos eles filhos de Rodrigo Fux e da Nicole. Dedico também esse desvanecimento a Maria Valentina, que veio ao mundo na antevéspera da posse como símbolo de um sonho, para iluminar a vida de todos nós, em especial da minha filha Mariana e de Ercílio. Ela, ausente, porque está no período de aleitamento. Mas já tem um veio jurídico, não é, ministra Rosa? Ela já visitou a primeira turma na terça-feira durante o julgamento. Me colocaram nos meus braços Maria Valentina, para que todos os meus colegas que eu tanto amo conhecessem. Também saúdo as minhas queridas irmãs, companheiras de toda a minha existência, Rosane e Bettina Fux.
Por fim, ergo a minha voz com a sensação dúbia de alegria e saudade para a qualidade de filho amado do meu saudoso pai Mendel Fuchs, cuja figura está ali na primeira fila, tal como ele fazia em todos os meus concursos, em todas as minhas posses, me acompanhava em todos os momentos. Era amigo dos meus amigos. Todos os meus amigos conhecem Dr. Mendel Fuchs. Eu trouxe o retrato dele aqui também. Não sabia dessa surpresa. E queria agradecer ao meu pai, porque ele foi um grande educador enquanto vivo. E agradecer a ele a sua presença nas minhas preces noturnas depois da sua partida. Agora, mais simples ainda, consigo enxergá-lo aqui na primeira fileira. Como ele sempre fazia nas minhas empreitadas, durante a minha caminhada no magistério e na magistratura, nesse culminante momento da minha carreira de magistrado, agradeço a ele. Então, um trecho do discurso do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Pegamos bem um momento ali em que ele se dirige aos familiares, falou sobre os filhos, netos, sobre o pai dele, bastante emocionado o ministro. E, como a gente disse, a cerimônia de posse está em andamento, continua nesse momento, mas vários dos ministros já falaram durante a tarde. A gente traz aqui a palavra de alguns deles. O primeiro a discursar foi o ministro Marco Aurélio Mello. Ele falou pelo Supremo e logo no início se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Vossa Excelência foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros. Continue na trajetória à vida. Busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados. Seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país. Marco Aurélio enalteceu a trajetória de Fux e recomendou ao novo presidente do STF julgamentos sem coloração política. Constatamos tempos estranhos de controvérsia política, crise econômico-financeira e efeitos de pandemia sem precedentes. Valendo-me das palavras do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, da magistral obra A Peste, em meio aos flagelos, às agruras da vida, se aprende que há mais nos homens e mulheres a admirar do que a desprezar. Aonde vamos parar? Não se sabe. O horizonte é sombrio. Sou um otimista. Avança-se observado o ordenamento jurídico, sem improvisações, sem tergiversações. Eis o preço a ser pago por viver em um Estado democrático de direito. É módico e está ao alcance de todos. Fora da Carta da República não há salvação, apenas arbítrio e autoritarismo de toda espécie. Então, a fala do ministro Marco Aurélio Mello. A gente segue acompanhando a cerimônia de posse, daqui a pouco trazendo outros destaques para você. Agora quero ouvi-lo, Fiuza. Vitor, tem sinais bons e sinais não tão bons nessa posse. E eu vou me referir primeiramente à forma da posse, né? O Supremo Tribunal Federal está na berlinda no país, né? É uma corte, não vou dizer desmoralizada, mas a opinião pública percebe o exagero de certas medidas, a politização, né, de muitas medidas, uma tentação, né, da maioria dos ministros do Supremo
de morder certas iscas que têm sido apresentadas, especialmente por parte da imprensa, né, para eles fazerem uma demagogia, né, contra aí o perigo da ditadura. Cansamos de ver, o nosso espectador sabe do que eu estou falando, né? Em retórica e em ações também, todas elas altamente questionáveis. Portanto, é uma instituição que está na sua encruzilhada, né? Ela nunca foi tão conhecida e nunca foi tão criticada também. Nesse momento, o Luiz Fux assume a presidência da Corte com um discurso, na verdade, pelo menos da solenidade de hoje, não vi esse trecho, vamos ver depois se ele reiterou isso, mas ele tinha feito uma declaração importante, que nós já repetimos aqui, de que ele quer um STF mais discreto, né? Ele quer um STF com menos política, menos ativismo político, não estou nem falando do judicial. Isso seria muito bom, muito desejável, e o ministro Marco Aurélio, que nós acabamos de ver aí fazendo discurso, inclusive um aceno de harmonia para o presidente da República, seja sempre feliz, né, nesse cargo, nessa cadeira, ele disse para o presidente Bolsonaro, é a diretriz de discrição e de austeridade por parte do STF, evidentemente é o mais importante nesse momento. Agora, eu não vejo, Vitor, e é claro, eu não quero fazer esse juízo de valor, né? É isso aí, são seres humanos, mas um dos grandes problemas desses ministros do STF, especialmente problemas exacerbados aí pela pandemia, é o personalismo, é justamente o personalismo, é a desconexão do servir, né? da missão de servidor. E eles passam a ser cabeças falantes. Então, essa forma, né, da posse do Luiz Fux não me agrada, porque ela não é austera, ela é personalista, com todo respeito à trajetória do ministro, agora do presidente Fux, e aos seus familiares, entes queridos. Mas eu acho que está no momento do servidor dar o exemplo de austeridade, de comedimento, de compostura. Então, o Luiz Fux, ele tem decisões, por exemplo, a decisão dele de extradição do terrorista Cesare Battisti, uma decisão importante, que foi pactuada justamente logo após o impeachment, né? Dando uma ideia de que um determinado tipo de proteção a grupos à margem das instituições, né? Enfim, aquelas chamadas panelas, aquelas chamadas igrejas, né? Protegidas na base do tráfico de influência, de que isso poderia ter um fim. Mas, dali para frente, não foi isso que nós vimos. Nós vimos o STF retroceder para uma caçada política, né? Eles não saem dos holofotes. Nós vimos, por exemplo, do próprio Luiz Fux, ainda no Tribunal Superior Eleitoral, preparando essa conversa de fake news como algo que poderia anular a eleição de 2018. Aquilo era a semente do que virou a CPI das fake news, que é uma CPI desmoralizada, absolutamente desmoralizada, um circo. Aquilo virou semente do inquérito das fake news no STF, que é uma aberração, uma excrescência, e é também semente de uma lei, de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados sobre fake news. Todos eles, é a lei da mordaça, todas essas ações com o objetivo de embargar uma nova voz da opinião pública pelas vias digitais, fingindo que isso é perseguição a milícias digitais bolsonaristas, etc. Então, o Fux ele tem esses sinais diversos, né? Pela posse, não me animei muito, né? Eu acho que ele tem que entender, não pode ser como o Lula, né, que chegou, foi eleito presidente, e como era um homem que vinha da pobreza e tinha, né, uma carga grande de dificuldades na vida, etc., poderia falar isso.
né, se apresentava como representante dos desfavorecidos, mas o tom era tipo final feliz. Eu cheguei lá. Isso não é um final feliz. Para ninguém que chega no ápice da carreira, isso é um começo, né? Agora o Luiz Fux tem o seu principal começo de carreira, que é liderar o STF para uma postura muito mais republicana e que saia dessa rota perigosa de ficar tentando dinamitar o governo federal. Antes de passar para a Ana, trago aqui mais uma fala da cerimônia de hoje, agora do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que elogiou a trajetória do novo presidente do STF. Vamos ver. O ministro Fux alia a mente de Atenas à força de Esparta. O Ministério Público brasileiro deseja a Vossa Excelência uma gestão de sucesso, sob a proteção e a bênção divinas. Vossa Excelência possui o meu respeito e o meu sincero apreço, e creio que o Ministério Público brasileiro compartilha todo ele deste mesmo sentimento. Bom, e terminou há pouco a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux, novo presidente do STF, e a gente acompanha agora mais um trecho do discurso. É comum o emprego das expressões judicialização da política, ativismo judicial. Esse é um aspecto da jurisdição que, como juiz, me é muito caro e preocupante. Assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe da capacidade institucional. Mais ainda, a cláusula pétrea de que nenhuma lesão ou ameaça deva escapar à apreciação judicial erigiu uma zona de conforto para os agentes políticos. Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o Judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões no seio do Parlamento brasileiro. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais da jurisdição que, como juiz, me é muito caro e preocupante. Assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe da capacidade institucional. Mais ainda, a cláusula pétrea de que nenhuma lesão ou ameaça deva escapar à apreciação judicial erigiu uma zona de conforto para os agentes políticos. Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o Judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Imbuído dessa premissa, conclamo os agentes políticos, os atores do sistema de justiça aqui presente, para darmos um basta na judicialização
vulgar e epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Aí, então, mais um trecho do discurso do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele assume para um período de 2 anos de mandato para o biênio 2020-2022. E Luiz Fux tomou posse hoje e já dá para dizer que temos uma ala de saudosistas da gestão Toffoli. Gilmar Mendes, por exemplo, saiu em defesa do ex-presidente do STF e disse que a gestão dele na presidência da corte foi revolucionária. Toffoli deixa o cargo após uma gestão marcada por polêmicas, como o inquérito das fake news. Para Gilmar Mendes, o período Toffoli colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. Vou ler aqui as mensagens na íntegra. Veja só. A gestão do ministro Toffoli no STF foi revolucionária. 1. Destravou a pauta do plenário, ampliando a colegialidade nos julgamentos virtuais. Temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos. 2. Colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. 3. Fortaleceu o diálogo e a harmonia entre os poderes em momentos críticos da nossa democracia. 4. Permitiu que o judiciário brasileiro respondesse aos desafios da maior pandemia do nosso século. Essa é a postagem do ministro Gilmar Mendes. E aí, Fiuza, concorda com essa avaliação feita aí pelo ministro? Não, e nem o Gilmar acredita naquilo que ele escreveu, né? Para pegar 2 pontos, né? Foi exatamente o contrário. A gestão do Toffoli seguiu contra a harmonia entre os poderes, né? O STF fez política contra o governo Bolsonaro, ostensivamente. Embora a postura pessoal do Toffoli, em determinados momentos, tenha sido até, de fato, mais diplomática em relação à figura do presidente do que alguns outros, como Gilmar, como Barroso, como Celso de Mello, né? De fato, o Toffoli, como postura pessoal, foi mais comedido, mas a gestão dele foi uma declaração de guerra ao governo federal, né? Foi uma perseguição que todos viram, né? Uma perseguição flagrante a apoiadores, até a parlamentares ligados ao governo federal. Então é falso, é o oposto disso, né? Foi uma gestão para desarmonia entre os poderes da República. E foi, em relação a essa questão da liberdade de expressão, etc., foi uma lástima, né? Foi um desastre, porque, de fato, esse inquérito das fake news, ele, como já disse seu próprio colega Marco Aurélio Mello, é o inquérito do fim do mundo, que não se justifica. E, no entanto, se você pensasse assim, não, ele foi instaurado ali naquele início, deu um pouquinho ali botou a gasolina nesse fogo autoritário, nessa tentação, né, desses juízes que são meio vestais ali com aquelas togas e tal, censurou a revista Cruzoé e fim de papo. Nada disso. Nada disso. Ele ficou mais de 1 ano aí, ainda está aí, né? Inclusive, é um inquérito que o próprio Marco Aurélio também disse isso, né? Assim, com diplomacia, mas disse isso para nós aqui nos Pingos, né? Bom, quando é que esse inquérito será entregue, então, ao Ministério Público? Ele já apurou o que ele desejava apurar? O inquérito serve para isso. Mas não, esse inquérito não serve para isso. Esse inquérito é uma chantagem ambulante, né? Esse inquérito é lá para o Alexandre de Moraes decidir invadir casa de quem ele queira invadir, para prender quem ele queira prender, sem provas, para calar quem ele queira calar. Então é uma tragédia e a gente espera que a gestão do Luiz Fux, de fato, como disse muito bem a Ana Paula, não há necessidade de tanta retórica, né? Eu só queria registrar que esse trecho agora que a gente viu do novo presidente Fux, esse é muito animador, de fato, porque ali sim ele faz uma declaração muito firme contra essa exorbitância das funções do STF, do Judiciário como um todo, mas do STF em particular. É um pronunciamento corajoso. Ali, sim, ele está dizendo que o tal ativismo judicial tem sido levado o STF a um protagonismo negativo.
Isso é muito importante. Agora, fora isso, que eu me referi ao comentário da Ana, é que é preciso austeridade. Eles são juízes, eles são julgadores, né? Qual é o compromisso que ele tem que firmar ali? É com a legalidade, com o Estado de Direito, né? Com a Constituição Federal. Não precisa muito mais do que isso. Então, eu vi, por exemplo, Vitor, ali uma plataforma de gestão, digamos assim, do ministro Fux, né? Eu vou priorizar a defesa do meio ambiente, o combate à corrupção e a digitalização. Isso, sabe, isso não é plataforma de vereador, entende? Não tem... Como assim priorizar o combate à corrupção? É o presidente da máxima corte judiciária brasileira. Evidentemente que o combate à corrupção, né, será diuturno, né, em qualquer gestão séria do Supremo Tribunal Federal. E a defesa do meio ambiente, mas como assim? O meio ambiente como prioridade em detrimento de quê? Então não é por aí. Mas eu acho que tudo bem, eu acho que são tentações ali que eles têm, né? De fato, eles têm sido muito instigados a ser histriônicos, né? A falar demais, e eu acho que o mais importante veio agora, nesse segundo trecho do depoimento dele, contra o ativismo judicial, que inclusive contempla a questão do inquérito das fake news. Isso, de fato, é um sinal muito positivo que nos dá o novo presidente Luiz Fux. Mais um assunto aqui em Os Pingos nos Is é o seguinte: o ministro Ricardo Salles não deixou passar as últimas publicações do ator Leonardo DiCaprio no Twitter contra o governo de Jair Bolsonaro por causa de um suposto crescimento do desmatamento na Amazônia. Responsável pela pasta do meio ambiente, Salles falou sobre o lançamento do projeto de preservação Adote um Parque, por meio do qual pessoas e empresas podem apoiar as 132 unidades de conservação com 10 euros. Você vai colocar o seu dinheiro onde a sua boca está, disparou em inglês. Put your money where your mouth is significa mostrar com ações e não apenas com palavras que você apoia ou acredita em algo. Antes, DiCaprio havia publicado também no Twitter uma série de hashtags pedindo o corte no financiamento da Amazônia por parte do setor privado como forma de pressionar o governo. O ator, me parece, consegue ver apenas o fogo na Amazônia. Ontem, na Califórnia, a fumaça das queimadas encobriu o céu de São Francisco, deixando-o de tonalidade laranja. Na hora em que isso ocorria, nenhuma manifestação de DiCaprio ocorreu. Ele só falou sobre os incêndios na região quase 24 horas depois, culpando o aquecimento global pelo fato. E aí, Ana, é isso mesmo? Essa campanha do DiCaprio tem colado por aí nos Estados Unidos? Como é que é a repercussão disso, hein? Agora, queria ouvir você, Fiuza, a respeito dessa resposta dada no Twitter pelo ministro Ricardo Salles ao Leonardo DiCaprio. Daqui a pouquinho começa a live. Qualquer imprevisto, eu te chamo aqui para a gente interromper e trazer a palavra do presidente aqui. Mas vai lá, Fiuza. Acho que o Zé e a Ana já esgotaram. Só complementar que isso não é apenas uma politicagem rasteira da parte de um artista importante, né, de influência mundial, como é o Leonardo DiCaprio. Isso é uma incitação ao boicote contra o Brasil, né? Então, isso tem uma gravidade que afeta a sociedade brasileira, que afeta o povo brasileiro. É isso que precisa ser dito em relação ao que fez e está fazendo o Leonardo DiCaprio de forma ignorante, desinformada, né? O Brasil acaba, por exemplo, de anunciar uma medida para rastrear o corte de madeira ilegal, uma medida importante de proteção ambiental. Ele não está interessado nisso, né? Ele está interessado em fazer uma demagogia contra um presidente que uma parte dessa agenda aí diz que é um vilão fácil, né? Eles inventaram aí um bicho-papão que eles disseram, olha, isso aqui pode bater porque vai ser bem sucedido quem bater. Então é covarde, okay, é desinformado, é desconectado com a realidade local. Valeu, Fiuza. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Estarei viajando quinta e sexta-feira, na semana que vem, tá ali, né? Tchau, gente. Tá? Mas tchau, vai arranjar um momento para fazer uma live e prestar algumas informações a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Até quinta-feira que vem. Tchau. Se Deus quiser. Então a live do presidente Jair Bolsonaro ao vivo, sempre na íntegra aqui para você que nos acompanha em Os Pingos nos Is. E, como você sabe, terminada a transmissão do presidente, a gente traz para você a avaliação, a análise de tudo que foi dito. Fiuza, o que destaca? Ele montou aquela cena, ele convidou uma
uma menina, né, uma entrevistadora mirim de 10 anos de idade, muito carismática, né, muito graciosa, pelo que eles contaram, ele foi entrevistado por essa menina 4 anos atrás, né, numa pré-campanha, quando eu era deputado. Então você vê, ela é muito menina mesmo, e dá para ver, eu acho, que porque ele convidou, porque a menina é muito vocacionada, tem uma comunicação muito boa, um carisma, né? E agora, o que eu acho interessante isso é uma live do presidente da República, né? Ele está lá ao vivo e ele botou uma criança interagindo com ele sem nenhum script ali, né? Então, tinha momentos que ele estava falando e ela interrompia o presidente, começava a falar de alguma coisa. Ele, inclusive, nessa questão dos maltratos dos animais, ele aparentemente está preocupado que essa pena de 2 anos de prisão seja aplicada equivocadamente, né? Em casos que não se possa demonstrar exatamente que foi o maltrato, foi o que deu para depreender ali da preocupação. E acho que ele estava meio preparando para perguntar para a menina, esperando que ela pudesse responder, que achava abusivo e tal. Ela falou, não, eu acho que está pouco, tem que prender por 20 anos. Então, é uma situação em que o presidente, de fato, se expõe, digamos, a uma situação inusitada. É claro que a menina gosta dele, sabe quais são as diretrizes dele, mas não é fácil, né? Você ser uma autoridade principal mandatário do país é uma situação, de fato, que envolve um certo risco, né? E até por conta do que tem, quer dizer, essa decisão realmente dele de não se manifestar sobre a posse do Luiz Fux no STF, que na verdade, aparentemente, uma estratégia oposta à de que vários ministros do STF têm tido, né, que é falar bastante sobre os outros poderes, emitir juízos de valor, alguns muito pesados, como a gente tem visto, né, envolvendo pandemia, genocídio, etc. Recentemente, o presidente Bolsonaro decidiu fazer a parte dele com a estratégia oposta. Ele não quer dar nenhum pretexto para se destacar frases dele que possam gerar crise ou falsas crises com os outros poderes, especialmente com o Supremo, né? E aí, em relação a essa questão da maneira como são tomadas as ações do governo, as falas do presidente, de fato, nessa questão do preço do arroz, ele estava se queixando de conclusões tiradas pela imprensa, que ele citou, de que ele estaria tendendo a um tabelamento, né, um controle, o Zé já falou sobre isso, né, um controle do preço do produto. E ele estava explicando que, diante dessa distorção no preço, né, a gente comentou isso ontem aqui, né, são vários fatores da economia, da sociedade, que passaram a funcionar de uma maneira muito especial, muito diferente nesse período, com muito trancamento de atividades. Enfim, é claro que o mercado ele vai dar aí uma tumultuada, né, assim, no seu comportamento normal. E o preço do arroz está provavelmente nessa linha. E ele estava ali querendo justamente afirmar que a ideia, e disse que se reuniu com o presidente com donos de supermercado, para tentar ver o que estava acontecendo. Segundo ele disse, teve de donos de supermercado, de empresários desse setor, compromissos de colocar a mínima margem possível, né, para não gerar inflação, e anunciou uma medida, né, que é a importação de arroz sem as tarifas de importação, ou seja, uma medida legítima do livre mercado para aumentar a concorrência e tentar estabilizar o preço. Eu acho que isso foi o que ele disse de mais importante, né? Comentou aí que vai seguir com as viagens, falou um pouco sobre falou sobre governadores, sem querer dar nomes, né? Indicando o preço pago pelo trancamento das sociedades, falou sobre alguns que ultrapassaram as medidas que pareciam a ele razoáveis e chegaram a trancar rodovias, pensaram em trancar aeroportos.
né? Então ele não tem deixado de citar estas medidas extremas de trancamento, colocando mais uma vez o contraponto dele, que não era de seguir assim, não era de trancar nesse nível, e nesse ponto, de fato, de novo, o STF foi, digamos, restritivo para as ações do governo federal, mas ele dessa vez não mencionou o STF porque acho que ele quer realmente tentar acabar com as crises entre os poderes. Bom, e dá tempo de um último assunto aqui, é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seja aplicada já na eleição municipal deste ano a divisão proporcional de recursos para candidatos brancos e negros, aprovada no final de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser validada pelo plenário do STF. Lewandowski atendeu a um pedido feito pelo PSOL. O partido alegou que, diante de uma situação em que se verifica manifesta violação a princípios e direitos constitucionalmente previstos, é plenamente possível admitir que os incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos termos delimitados pelo TSE, sejam aplicados desde já. A decisão de Lewandowski muda o entendimento da Corte Eleitoral, que havia determinado a aplicação das novas regras somente a partir das eleições de 2022. No mês passado, o TSE ordenou que partidos dividam o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e na TV na mesma proporção de candidatos negros e brancos. Os ministros, no entanto, levaram em conta o princípio da anterioridade, que impede a aplicação de mudanças no processo eleitoral a menos de um ano da votação. Você, Fiuza, em 2 minutinhos, sua opinião sobre essa decisão do Lewandowski. Fiuza? Esse tipo de ação é conhecida como ação afirmativa, né? É um conceito trazido para quando você compreende, quando você entende que o processo histórico é tão injusto que você precisa de medidas artificiais para favorecer quem foi injustiçado. Não tem a menor dúvida, né, que a herança da escravidão colocou os negros, né, em várias das sociedades que foram escravocratas em situações altamente desfavoráveis, de discriminação, não preciso dizer, todos sabem disso. No entanto, são muito polêmicas as ações afirmativas em relação às mulheres, por exemplo, que já vigora, né, cota para candidaturas femininas. E eu já vi muitas mulheres que eu respeito, que são bastante independentes assim, em termos de política, de ideologia, dizerem que tem um efeito colateral muito negativo assim, em relação a essas cotas, porque não necessariamente a ação afirmativa vai modificar a dinâmica do processo, né? A gente sabe, a presidente Dilma Rousseff, né, foi apresentada muito como isso, né, como uma ação simbólica em relação ao espaço das mulheres na política, e ela foi uma péssima presidente, ela não tinha a desenvoltura, ela não tinha o preparo. Então, em termos de ação afirmativa feminina, não foi bom, na minha avaliação não foi bom. E isso dentro das cotas também. Muitas vezes aparecem candidatas laranja para ocupar aquela cota que é prevista em lei. Eu acho que em relação aos negros também tem esse perigo, tem esse efeito colateral. Você julgar pela cor da pele, tudo bem, você tem um déficit histórico, social, mas às vezes pode ser sim uma forma de manter a discriminação. Então acho uma medida muito, muito perigosa que deveria ser discutida mais.